E Sweet Hash não existe apenas no jogo Omori. Infelizmente, há pessoas que são como ela na vida real. Você já ouviu falar sobre o narcisismo? Antes de iniciar o vídeo, eu queria perguntar como você está. Tudo bem? Espero que esteja bem. Há uma diferença entre narcisismo e transtorno de personalidade narcisista. O mito do Narciso vem da mitologia grega. Ele era tão belo e tão vaidoso que, após desprezar inúmeras pretendentes, acabou se apaixonando pelo próprio reflexo. Morreu de fome e sede à beira da fonte de água, onde via sua imagem refletida e se apaixonou por ele mesmo, mas a frustração dele é que ele não seria correspondido, não poderia abraçar ele mesmo. Por exemplo, há uma diferença entre o comportamento narcisista e o transtorno de personalidade narcisista, assim como há diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Todos experimentam ansiedade, é uma emoção secundária, adaptativa e necessária para a sobrevivência. No entanto, quando se torna frequente, intensa e começa a afetar o indivíduo em vários aspectos da vida, pode se transformar em um transtorno psicológico. Você pode exibir comportamentos narcisistas uma vez na vida, ou seja, comportamentos muito focados em si mesmo, mas diagnosticar alguém com transtorno de personalidade narcisista requer uma avaliação psicológica ou psiquiátrica. Muitas pessoas acabam confundindo esse transtorno com outros, como o transtorno da personalidade antissocial, que é conhecido de forma leiga como a psicopatia. No entanto, indivíduos com esse transtorno podem amar alguém, mas sem tratamento isso pode criar um relacionamento prejudicial para esse indivíduo e especialmente para outra pessoa. Um transtorno é um conjunto de sintomas, e esse transtorno em particular é caracterizado por um padrão persistente de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Além disso, essa pessoa precisa ter pelo menos um desses 5 sintomas, ou seja, há pessoas com transtorno de personalidade narcisista que, por exemplo, não têm uma sensação de merecimento ou podem até ter empatia, mas têm outro dos 5 sintomas mostrados na imagem. Os seres humanos são muito subjetivos e cada pessoa tem as suas próprias experiências de vida, e é por isso que o diagnóstico pode ser difícil e requer uma avaliação. Mas se você acredita que está convivendo com uma pessoa assim, eu tentarei ajudar você de alguma forma. Saiba que você não pode mudar essa pessoa sozinho, apenas ela pode. Geralmente os conselhos que vejo são para você se afastar, mas é muito difícil se for uma pessoa com quem você é casado ou alguém da sua família. Então, se você puder, faça psicoterapia e não se sinta culpado por não agradar totalmente essa pessoa. Você não é uma pessoa ruim, ela que é extremamente segura. O que faz com que uma pessoa tenha esse transtorno? Bem, como eu expliquei, os seres humanos são muito subjetivos, mas existem algumas teorias. Segundo elas, essas pessoas não foram criadas corretamente. Foram ou elogiadas, criticadas ou receberam uma admiração excessiva na infância, reforçando determinados tipos de comportamento, crenças e percepções. Imagine, você é uma criança e passa a vida inteira ouvindo que é especial e sendo tratado dessa forma, ou então sendo extremamente criticado. Isso não quer dizer necessariamente que você vai desenvolver esse transtorno no futuro, mas é uma possibilidade. Algumas pessoas com esse transtorno têm uma necessidade extrema de atenção e quando não a recebem, começam até a adoecer. E surpreendentemente não é uma atuação, a pessoa realmente adoece, mas isso não é sua responsabilidade, a menos que você seja alguém totalmente submisso. Como eu disse, os seres humanos são subjetivos e podem haver pessoas que sejam totalmente submissas, né? Mas, se esse não é o seu caso, você precisa trabalhar dentro de si o sentimento de culpa, de se sentir uma pessoa péssima e pensar que essa pessoa que está agindo dessa forma foi ensinada a ser assim, e é muito difícil mudar às vezes. Esse vídeo não consegue ajudar totalmente uma pessoa, mas pode gerar uma reflexão e conhecimento. Eu já convivi na minha própria vida pessoal com uma pessoa que apresenta esses comportamentos, e acredito que ela pode até ter esse transtorno. Caso você não saiba, sou formado em psicologia e também sou psicólogo. O que eu falei é baseado nos meus estudos e como referência eu estou utilizando o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais.